Olá! Você já ouviu falar sobre a imunodeficiência viral felina, também conhecida popularmente como AIDS felina? É uma doença infecciosa causada pelo retrovírus FIV, vírus da imunodeficiência felina, o qual pertence ao mesmo gênero do HIV, o conhecido vírus da imunodeficiência humana. Ambos apresentam algumas semelhanças, como a capacidade de comprometer o sistema imunológico, responsável por defender o organismo e assim mantê-lo livre de doenças. De forma semelhante ao que estamos vivenciando atualmente com a pandemia do Covid-19, o FIV também está distribuído mundialmente e apresenta diferentes subtipos, totalizando em 5, que são denominados de A a I. Dentre eles, os subtipos A e B são os mais prevalentes na maior parte do mundo, e para nós, que estamos na América do Sul, estão evidenciados os subtipos B e E na maioria dos casos. Estudos recentes relatam a descoberta de novos subtipos, F e U, demonstrando ainda mais um elevado nível de variação genética, ou seja, que o FIV continua sofrendo mutações e apresentando novas características constantemente, fato que dificulta o estabelecimento de um tratamento específico e a tentativa de conter a disseminação do vírus. A doença causada pelo FIV é espécie específica, ou seja, acomete apenas animais de determinada espécie. Nesse caso, os indivíduos alvos são os felinos. Sendo assim, não se trata de uma zoonose e, portanto, não corre o risco do gato contaminar seu tutor. As chances de infecção do animal pelo FIV se relacionam com o estilo de vida, sexo e idade. Geralmente, os gatos mais acometidos são machos adultos, não castrados e que têm acesso livre à rua, ou a outros lugares que possibilitem contato com outros felinos semi-domiciliados, ou errantes, que são conhecidos como os animais de rua, os quais podem ser portadores da doença. Existem diferentes formas de transmissão do vírus, sendo a principal via decorrente da inoculação do próprio vírus ou células infectadas por ele presente na saliva de gatos com infecção ativa através de mordeduras e arranhões durante brigas entre um animal saudável e outro infectado. Há formas menos comuns, como a transmissão da mãe para os filhotes durante a gestação e no período de amamentação, a transfusão sanguínea e a transmissão sexual, onde o sêmen de gatos infectados frequentemente contém o vírus, somando-se ao fato de que durante o acasalamento podem ocorrer brigas. A infecção causada pelo FIV tem apresentação clínica dividida nas formas aguda, assintomática e terminal. Para fins didáticos, vamos supor que o animal se envolveu numa briga. Os ferimentos decorrentes de mordidas e arranhaduras funcionam como porta de entrada da saliva contendo o FIV do animal contaminado no organismo do gato saudável. A partir daí, temos o estágio agudo da doença. Durante essa fase, ocorre a disseminação do vírus pelo organismo, que se torna possível porque o FIV se liga como uma chave encaixando na fechadura de uma porta e adentra principalmente nos linfócitos T, que são uma das células de defesa do organismo. Com isso, o FIV tem sua carona pelo corpo garantida, podendo alcançar os órgãos linfóides, que são uma espécie de fábrica de novas células de defesa. Neste percurso, o FIV encontra oportunidades para continuar se replicando e afetando cada vez mais linfócitos T, resultando na perda progressiva do funcionamento imunológico. Em resumo, o animal terá seu organismo desprotegido, mais propenso ao adoecimento por infecções oportunistas, uma vez que no ambiente há diversas bactérias, vírus e fungos apenas esperando uma oportunidade para causar infecção. Você deve estar se perguntando quais são os sinais demonstrados por esse gato frente a essa série de eventos que ocorreram desde que o FIV entrou em seu organismo. Geralmente são sinais muito brandos, como febre, depressão, anorexia e aumento dos linfonodos, que duram alguns dias e passam desapercebidos por muitas pessoas. Após esse primeiro momento, esse gato agora infectado entra em uma fase assintomática, ou seja, o animal fica aparentemente saudável, mas pode apresentar aumento dos linfonodos e inflamação da cavidade oral, conhecida como estomatite. A duração dessa fase depende da resposta de cada indivíduo, variando de meses até anos, sem desenvolver a forma grave da doença. Conforme o tempo passa, o vírus infecta cada vez mais linfócitos e promove a morte deles, causando um enfraquecimento dos mecanismos de defesa. Essa condição é denominada de imunossupressão, e o organismo se torna vulnerável a outras possíveis doenças, chegando assim ao estágio terminal. As complicações mais comuns relacionadas às infecções secundárias ao FIV são quadros de inflamação intestinal, dermatite,
gengivite e doença respiratória crônica. A possibilidade do animal desenvolver neoplasias, uma vez que o vírus se replica no interior das células de defesa, e também sinais neurológicos, como convulsões, nos casos mais graves. O diagnóstico das infecções por FIV é feito através da associação do exame clínico realizado pelo médico veterinário juntamente com exames laboratoriais. Comumente, o diagnóstico é feito através da sorologia, utilizando testes rápidos, como o teste de ELISA, que detectam os anticorpos no sangue, soro ou plasma do animal. Nos últimos anos, a utilização de kits de testes rápidos tem se tornado usual na rotina das clínicas veterinárias. Estes kits permitem a visualização do resultado em alguns minutos, e a maioria dos gatos terá anticorpo contra o FIV detectável a partir de 60 dias após a infecção, mas em alguns gatos pode demorar até 4 meses. Existem alternativas ao diagnóstico sorológico que incluem o isolamento do vírus e a técnica de PCR, em que se detecta o genoma viral, porém é um exame caro, tornando-o inviável na maioria dos casos. É importante o esclarecimento de que resultados falsos podem ocorrer, sendo influenciado diretamente pela fase da infecção que o animal se encontra no momento da realização do teste e também por fatores que estão relacionados à realização do teste em si. Por isso, o recomendado é a realização de 2 fases diagnósticas. Assim como na AIDS humana, a AIDS felina também não tem cura e não existe um tratamento específico para a doença. Os medicamentos disponíveis para tratar retrovírus são limitados e tendem a mostrar menor eficácia em comparação com pacientes humanos. A maioria está relacionada a um uso impraticável a longo prazo, com preço muito elevado e frequentemente acompanhado de efeitos colaterais tóxicos que limitam sua utilidade. Porém, é possível utilizar medicamentos que ajudem a aumentar a resistência imunológica do felino e a evitar infecções secundárias, e realizar terapia de suporte com base na apresentação dos sinais clínicos de cada animal, na tentativa de conter e eliminar infecções associadas, proporcionando então uma melhor qualidade de vida para esses animais. Em suma, o tratamento deve levar em consideração uma completa revisão do estado clínico do paciente, os objetivos do tutor e terapêutica disponível e sua relativa segurança ou toxicidade. Como não há cura e o tratamento não é específico, a melhor forma de lidar com o vírus é a prevenção. Ela inclui, como um dos passos mais importantes, a identificação e segregação dos gatos infectados. Dentre as ações que podem ser executadas a fim de minimizar os fatores de risco estão: sempre testar animais recém-resgatados e separá-los de outros gatos saudáveis. Realizar a castração dos machos, em especial, já que os dados correlacionam a maior ocorrência nos machos não castrados, além de reduzir a agressividade com o intuito de evitar brigas. Restringir o acesso dos animais à rua, a fim de evitar contaminação. Acompanhamento por um médico veterinário para avaliação de possíveis mudanças no comportamento do animal e realização de exames preventivos pelo menos a cada 6 meses. E a vacinação, que constitui o método preventivo mais importante de diversas doenças. Entretanto, no caso da AIDS felina, apesar de já existir uma vacina, ela não está disponível em todos os países, inclusive no Brasil, e ainda está em fase de aprovação, já que existem controvérsias quanto à sua eficiência. Porém, para prevenir outras doenças, nunca deixe de manter o cartão de vacina do seu animal em dia. O tempo de sobrevivência do animal acometido pelo FIV é bastante variável, inclusive pode se assemelhar ao de animais saudáveis. É importante a união dos médicos veterinários e tutores, colocando em prática as medidas preventivas a fim de evitar a contaminação de novos felinos. É fundamental proporcionar melhor qualidade de vida aos animais portadores e evitar situações estressantes, buscar fornecer alimentação adequada que supra a demanda nutricional e utilizar tratamento de suporte sempre que necessário. Assim, nossos amigos felinos podem viver mais e melhor, além de contribuir para a redução de possíveis novos casos da doença.